Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs. Em 2 pequenos vídeos, falaremos um pouco sobre festa junina, sua origem e tradicionalismo e a convicção dos que dela participam. Apresentaremos textos bíblicos utilizados como argumentos por seus participantes, mas também traremos as passagens bíblicas e os motivos pelos quais outros grupos de religiosos não celebram estas festas. Por fim, mostraremos o posicionamento de algumas denominações religiosas quanto à participação de seus membros nos festejos juninos e julinos. Preparados? Vamos em frente então. As festas juninas têm raízes em celebrações católicas e homenageiam santos como São João, São Pedro e Santo Antônio. Alguns evangélicos podem preferir evitar que eventos que envolvam a homenagem a santos, uma vez que suas tradições religiosas não incluem a veneração de santos. Entretanto, nem todos os evangélicos evitam essas festas. Alguns grupos evangélicos podem optar por não participar dessas celebrações por várias razões que citaremos mais à frente. Além das associações religiosas, as festas juninas incluem práticas como danças, fogueiras e uso de trajes típicos. Algumas denominações evangélicas podem ver essas práticas como contrárias aos seus princípios ou podem associá-las a rituais pagãos, motivos pelos quais seus membros não participam. A decisão de participar ou não de festas juninas pode variar entre os indivíduos e congregações evangélicas. Algumas pessoas podem optar por não participar por motivos pessoais, devido à interpretação particular de suas crenças. Apesar dessas razões, é importante lembrar que a comunidade evangélica é diversa e as práticas e crenças podem variar amplamente entre diferentes denominações e grupos. Sobre esse posicionamento das diversas denominações, falaremos no segundo vídeo. Os que participam dos festejos juninos argumentam a seu favor a liberdade cristã, o contexto cultural e social e o propósito em festejar. Quanto à liberdade cristã, eles utilizam o texto bíblico de 1 Coríntios 10, 23 e 24, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. De acordo com seus pensamentos, este versículo sugere que, embora nem todas as atividades sejam necessariamente benéficas, os cristãos têm liberdade em Cristo. Se uma pessoa participa de uma festa junina com um coração puro e sem intenção de adorar outros deuses, isso pode ser considerado uma expressão dessa liberdade. Baseados no contexto cultural e social, se utilizam de outro texto escrito por Paulo em 1 Coríntios 11, 1 e 2, que diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Segundo eles, Paulo reconhece a importância das tradições culturais e que participar de festas juninas pode ser visto como uma forma de se envolver com a comunidade e preservar tradições culturais, desde que não contradigam os princípios bíblicos. O último argumento a favor dos que participam é o fato de participar com propósito, pois, segundo eles, se um cristão participa de uma festa junina com a intenção de glorificar a Deus, por exemplo, através de boa conduta, compartilhamento do evangelho ou construção de relacionamentos, essa participação pode ser vista positivamente. Usam o seguinte texto constante de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os que não participam desse tipo de festa baseiam-se nos seguintes pontos: evitar a idolatria, separar-se do mundo e evitar escândalos. Para este grupo, as festas juninas têm origem em celebrações a santos católicos. Alguns evangélicos podem ver a participação nessas festas como uma forma de se associar a práticas idólatras que são explicitamente condenadas na Bíblia. Para tanto, se baseiam em 1 Coríntios 10, 14, que diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Quanto a separar-se do mundo, o texto paulino em 2 Coríntios 6,14 é a base.
Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Este versículo sugere que os cristãos devem se separar das práticas que não estão alinhadas com a fé cristã. Alguns evangélicos podem ver as festas juninas com as suas danças e fogueiras como práticas que não devem ser misturadas com a vida cristã. O último ponto contra a festa é para evitar o escândalo, baseado em Romanos 14:21, que diz: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Pois para aqueles que são contra essas festas, mesmo que um cristão pessoalmente não veja problema em participar de uma festa junina, essa participação pode causar confusão ou escândalo para outros crentes que são fracos na fé. Portanto, pode ser melhor evitar tais eventos para não causar tropeço a outros. Conforme falei, meus irmãos, bem na abertura, este assunto foi dividido em duas partes. Assim, faremos uma pequena pausa aqui e já te convido para amanhã assistir o próximo vídeo, a parte final. Nele falaremos sobre o posicionamento de diversas igrejas quanto à participação de seus membros em festas juninas. Então aguarde, assista, compartilhe. Aproveite e deixe o meu abraço ao Elias, ao Samuel e a Carol em São Miguel do Oeste, a senhora Aldair em Porto União e também ao Carlos e ao Lovise em Niterói, no Rio de Janeiro. Se desejarem algum vídeo sobre algum assunto de natureza teológica, basta nos avisar. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.